Dá para ficar pelo menos 3 anos casado. Não foi assim que nós. Deixa eu ver. Rapaz, ela, ó. Ele. Uns 5 anos tá bom. Ninguém fez isso. Quando nós olhamos para nossas esposas e quando nós decidimos a tomar um passo, e a esposa ao esposo, e quando nós decidimos tomar um passo tão sério de fazermos, e eu vou falar sobre alianças depois, de tomarmos alianças e falar perante Deus e perante um sacerdote, as palavras que nós dissemos, duvido que alguém tinha pensamento de separação, pensamento de divórcio. Você fez juras de viveres para sempre. Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Então, querido, então agora, a base toda é saber como é que eu estou construindo a minha casa. Como é que eu estou construindo a minha casa, a minha família, a base da minha família? E por isso, queridos, nós vamos falar sobre coisas, nós vamos falar sobre assunto para não desintegrar a família, para que não seja terrível a sua queda. Porque só tem uma coisa: quando existe uma queda de uma casa, quando existe uma queda de uma família, de um matrimônio, por isso que a Bíblia diz, foi grande a sua queda, porque não tem desastre mais comparável como o desastre de uma família. Num divórcio, numa queda, o desastre é muito grande. É por isso que a Bíblia diz, foi grande a sua queda. Sabe quem está falando isso? Jesus. Quem está falando essas palavras é Jesus, o próprio Filho de Deus. O próprio Cristo está dizendo, foi grande a sua queda. Porque quando veio os ventos, veio as dificuldades, eles estavam sem estrutura, o casamento estava sem estrutura. E eu louvo a Deus que você está aqui nesta manhã, e nós vamos passar este dia junto, para que não venha... Ainda, escuta, eu não vou dizer para você, assim como eu também não posso garantir a minha casa, eu tenho 21 anos de casamento, 21 anos de casado, vocês não sabem quanta chuva já choveu lá em casa. Não, pastor, não acredito. Não, lá em casa já choveu também. E tem mais, quando não choveu, aí depois que chover, meu irmão, o que que faz? Acumula água, aí corre rio. Já correu uns rios lá em casa também? Ou você pensa que é só na tua casa que chove? Ou que você pensa que é só na casa dos diáconos que chove? É só na casa dos membros, na casa do pastor não chove. Meu irmão, e olha que às vezes é torrencial. E soprar vento, já soprou vento na sua casa, pastor? Já soprou, graças a Deus que já soprou. Porque a realidade é que quando sopra os ventos, não pensa que ela pode balançar a árvore, mas também arranca as folhas secas. Os ventos às vezes são necessários que soprem para levar as folhas secas e deixar as folhas boas, meu irmão. Agradece a Deus às vezes pelos ventos. Agora, pastor, e qual é o segredo então de 21 anos de casado? No meu caso, sabe o que é isso? Estrutura, meu irmão. Estrutura depois da chuva. Estrutura depois dos rios. Estrutura depois dos ventos. Porque quando chover, se não tiver um alicerce, sabe o que vai acontecer? A água vai entrar pelas paredes e vai ficar na base. E se você não tiver uma base de pedra, ela não vai secar nunca. Aí vai ficar, sabe o que? Sempre aquela água no meio, escondida lá embaixo. Você está entendendo? Sempre aquela água. Aí aquele negócio. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu não esqueço. Não adianta que eu não perdoo. Isso que me fez, não adianta. Então, meu irmão, precisa que haja estrutura para não deixar acumular a água, o rio e os ventos. E entre todas elas, estrutura, chama-se uma das estruturas que falta em muitos matrimônios, chama-se perdoar
e pedir perdão. Amém? Perdoar e saber pedir perdão. Porque às vezes isso acontece muito na área masculina. Eu sou homem. Não é verdade? Eu não. Aí às vezes a mulher também chega e diz: não vou dar meu braço a você. É verdade ou não é? Ok. You translate it, but you don't get it, yeah? Oh, come on. Hey, keep one CD for her. Oh yeah, please get it. And I'm gonna say that in Spanish. Voy a hablar en español para dejar bien clarito. Ok. Às vezes a dificuldade, sabe o que dá desestrutura dentro de uma casa? É não saber perdoar e não saber pedir perdão. De vez em quando, aonde é que nós? É estrutura. Eu vou passar aqui, que eu já passei isso para a igreja. Uma vez, na época da construção da igreja, eu cheguei a ficar 100 dias, 100 dias, 100, sem tirar um day off. Porque eu sempre tiro a segunda-feira, depois a gente pode falar sobre isso. Eu tiro toda segunda-feira, é para minha casa. É para minha família. Segunda-feira é para minha família. Ainda que eu deixe o telefone ligado, sabe, para ser um pastor presente, mas ainda que eu quero ser um pastor presente, eu jamais vou ser um marido ausente e um pai ausente. Se eu dou atenção à igreja, eu tenho que dar maior atenção à minha casa. Porque se eu estiver bem dentro da minha casa, eu vou estar melhor ainda dentro da igreja. Se eu for um bom marido, com certeza, se eu for um bom marido, eu vou ser um excelente pastor. Então, queridos, eu lembro que eu estava tão estressado, tanta coisa, tanto problema. Uma vez eu fui cortar meu cabelo e sentei na cadeira, meu amigo. Sentei lá e eu fiquei. Aí chegou uma hora que ele leva uns 40 minutos para cortar meu cabelo e ele me acordou. Ele me acordou e o cabelo estava pronto. Aí ele virou para mim e disse: pastor, eu estava com pelo de te acordar, mas tem jeito para sentar na cadeira. Já tinha outros para sentar na cadeira. Tão cansado que eu estava, eu dormi, Rony, na cadeira do barbeiro. E um desses dias, minha esposa falou comigo, eu falei com ela, eu fiquei aborrecido. E nós nos aborrecemos e eu falei com ela acima do tom normal. E eu falei com ela bravo. E ela, aí é que está. Aonde ela ganhou muito. Quando tiver alguém, não se pode ter dois nervosos na mesma casa. Quem já brincou de gangorra? No Brasil chama-se gangorra. Quem conhece gangorra? É aquele que um senta aqui, outro aqui. Coisa de criança. Aí é verdade? Aí fica brincando. Aí quando um sobe, outro desce. Outro sobe, outro desce. Assim eu vejo o casal. Quando um sobe, outro desce. Se subir os dois juntos, quebra. E se baixar, também quebra. Aí é que está. O problema é quando o casamento, os dois querem estar em cima, ou os dois querem estar embaixo. Não pode. Se um ficar nervoso, o outro vai ter que parar. Porque alguém vai ter que ter controle nessa casa. Quantos dizem amém? Amém? E eu sei que ela ficou quieta, e eu, achando às vezes na hora que eu estava com a razão, aí eu fui para a igreja. Escuta só, nós estamos falando de evangélico. Aí eu fui para a igreja. E sabe o que aconteceu, irmão Nelson? Quando eu estava descendo pela Kill, eu morava lá na Gate, na Wilson com a Kill, eu estava descendo, o Espírito Santo falou assim no meu coração: para onde você vai? E eu falei assim: vou para a igreja. E ele falou assim: como é que você vai para a igreja se tu tem pendência?